Ninguém foi gerado para ser perdedor. Nós nascemos para dominar todas as coisas. O grande problema nosso é que muitas vezes nós somos desobedientes. E por conta da nossa desobediência a gente cai em pecado. E por conta do pecado a gente perde a força. A Bíblia diz que o pecado ele mata. Então nós vamos morrendo por conta do pecado e perdemos a força, perdemos a convicção, perdemos a visão do propósito e nós acabamos nos entregando. Só que hoje eu vim para essa igreja, era umas 2:pouco da tarde, e eu disse para o Senhor: fale comigo como se fosse o último culto, Senhor. Como se fosse a última vez que eu fosse ministrar uma palavra. Isso começou a arder dentro de mim. E a minha oração é que eu não seja acomodado e nem tampouco me acovardo. E eu disse: Deus, eu quero entregar tudo que eu tenho hoje. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E uma palavra veio ao meu coração, porque eu digo para vocês que primeiro Deus me dá o tema, depois Ele desenvolve o rolo. E essa coisa veio sobre mim de uma forma muito forte, conquistando o que falta conquistar. Sabe, queridos, muitas vezes nós corremos o perigo de se acomodar. Temos a promessa, temos a palavra, mas a gente se acomoda. E às vezes nós paramos porque conquistamos alguma coisa, e talvez paramos porque não conquistamos nada. As duas coisas se tornam perigosas, tanto as conquistas, como também os insucessos diante da luta pela conquista. E aí essa frase veio no meu coração e entrou dentro de mim, conquistando o que ainda falta conquistar. Sabe, às vezes nós não conquistamos nada ainda que Deus tem para nós e a gente se acomoda, para. Eu disse: Deus, como então nós vamos alcançar aquilo que ainda nos falta conquistar? E Ele disse ao meu coração assim de forma bem clara: enquanto a minha igreja não for profunda no conhecimento, no relacionamento e na intimidade comigo, ela não vai conquistar tudo aquilo que eu tenho para ela. As pessoas rasas param pelo meio do caminho, mas as pessoas profundas, elas continuam lutando, guerreando todos os dias para cumprir o propósito ao qual elas nasceram. Muitas vezes a gente para. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus, e Deus me mostrou um texto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 5. Deus me levou num povo que estava descansando há 2 anos em um monte. 2 anos se passaram e esse povo estava ali descansando. Mas esse povo tinha um líder, diga um líder. Diga um povo que não tem um pastor. É um povo que não tem uma direção. A Bíblia diz aqui, queridos, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei, dizendo, preste atenção, Moisés tomou sobre si a responsabilidade. Tem que ter alguém, queridos, para tomar sobre si a responsabilidade. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus vai dar essa responsabilidade para você se levantar, para fazer com que outros se levantem. Tem gente que está acomodado. Mas o texto é claro a dizer que Moisés tomou sobre si essa responsabilidade. Qual responsabilidade? No versículo de número 6, a Bíblia diz assim: o Senhor
o nosso Deus disse em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha ou nesse monte. Aí eu comecei a tentar entender isso. Qual era o recado de hoje? Você sabe que muitas vezes nós estamos há muito tempo em um determinado posicionamento, ou se conformando com aquilo, porque está indo razoavelmente bem, ou se conformando porque nada está dando certo, então você se conforma e se entrega. Tem gente que está descansando há muito tempo, tem gente que está afastado de Deus há muito tempo, tem gente que está parado na fé há muito tempo. Ele está acomodado. Moisés se levanta tomando sobre si essa responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De falar para o povo: ei, Deus já falou com a gente, nós estamos muito tempo parados no mesmo lugar, nós precisamos levantar, avançar e possuir aquilo que ainda não possuímos. Acredito que Deus está falando com uma meia dúzia aqui hoje. Tem gente que está parado, está estacionado. Queridos, presta atenção, toda a promessa de Deus liberada sobre a tua vida vai precisar de ação da tua parte. Vai precisar você tomar a responsabilidade. Deus falou com você, Deus te prometeu algo, então saia dessa paralisia espiritual, se levanta, toma a responsabilidade para si, e você se levanta e anima aqueles que estão ao seu redor. Tem algo nos esperando, tem uma terra nos esperando, tem um milagre nos esperando. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está estacionado. Eu não sei se é a área sentimental, se é a área profissional. Eu não sei qual é a área da tua vida que você se entregou e você está aí de braço cruzado, descansando. A ordem de hoje é tomar a responsabilidade sobre si, se levantar e partir rumo à terra prometida. Essa é a ordem. Queridos, o descanso é no céu. Olha para o teu irmão e fala: você quer descansar? Fala para ele assim: é na eternidade. Enquanto Jesus não volta, é trabalho, ação. Nós não podemos nos acomodar, porque você fica acomodado. Tem muita gente esperando que alguém faça alguma coisa para ele. Esse alguém se chama Jesus e ele já fez todas as coisas. A gente está acomodado esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém empurre, que alguém abra uma porta. Eu quero dizer que todas as portas estão escancaradas. O problema é que o povo de Deus está adormecido. O problema é que o povo de Deus está acomodado. Nós precisamos sacudir, queridos, este povo. Nós precisamos sacudir uma geração que está dormindo, uma geração que está prostrada. O que mais nós encontramos hoje são jovens doentes. Deixa eu te falar uma coisa. No passado Deus usou muitos velhos, anciões, mas no presente Jesus só chamou menino para andar com Ele. E nós precisamos ativar de novo essa igreja, ativar novamente essa fé. Moisés chamando a responsabilidade, porque a terra é boa, mas eles estavam há 2 anos parados. Talvez eu falo com um crente aqui nessa noite que está algum tempo parado na fé, que está algum tempo parado sem orar, que está algum tempo parado sem cultuar, parado sem congregar, parado sem participar da mesa da comunhão, da mesa da ceia. Talvez você está parado há muito tempo, porque alguém te parou, porque alguém te magoou, porque alguém te falou algo, porque lá atrás alguém te fez algo que te entristeceu o coração.
Mas o Senhor me levantou nessa noite para tomar a responsabilidade, para sacudir a sua fé e para te colocar de pé novamente dentro do propósito. Porque o que Deus tem para nós, queridos, é lindo, é poderoso, é maravilhoso. Queridos, presta atenção em uma coisa: conquistando o que falta conquistar. Você ainda não conquistou tudo que Deus tem reservado para você. As pessoas vão ficar assombradas quando vê você andando naquilo que Deus quer dar, morando na casa que Deus quer dar, viajando as viagens que Deus quer dar. O povo vai ficar doido, atordoado. Sabe por quê? Porque você vai se levantar nessa noite e vai de encontro. Não é homem que está te oferecendo ou te prometendo, foi Deus que te prometeu. E a única coisa que credencia você a viver essas promessas é você se apegar a Cristo Jesus e se entregar para Ele. Nada pode te roubar isso. Moisés sabia qual era a terra, porque Moisés já tinha visto a terra. Deus havia falado com Moisés. Preste atenção em uma coisa: Deus está a operar uma grande obra na vida daqueles que se levantam e saem do comodismo. A promessa é nossa. Deus te escolheu para andar nessa terra. Mas sabe por que a gente desiste e se acomoda? Por conta das aflições, por conta das dificuldades. Diga: certo dia, Deus falou com o profeta: desce à casa de Jessé, unge Davi a rei. Diga: a vida de Davi estava tranquila, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não era homem de guerra. Quem batalhava em guerra eram os irmãos. Davi ia ser um pastor de ovelhas. Diga: vida tranquila. Mas Davi foi ungido a rei. Diga: a unção de Deus sobre Davi era uma promessa, porque Davi não reinou depois da unção. Os estudiosos vão dizer que Davi levou 22 anos para reinar depois da unção. Davi estava lá, tranquilo, cuidando das ovelhas. Davi estava comendo, Davi estava bebendo, Davi tinha casa, Davi tinha comida. Davi estava na casa do pai e da mãe, protegido. Qual era o destino de Davi? Arrumar uma bela mulher, se casar e continuar naquela terra. Mas a unção trouxe uma promessa. Diga: a unção trouxe uma promessa: você será rei. E agora? O que começa a acontecer depois desse cenário? Abra a tua Bíblia comigo. Rapidamente. Coloca na tela para mim 2 Samuel 3:1. Igreja do Avivamento. A guerra entre as famílias de Saul e a de Davi durou muito tempo. Davi, o quê? Tornava-se cada vez mais, enquanto a família de Saul, diga, tudo estava normal. Diga: a unção que trouxe a promessa mudou todo o cenário. Olha para o teu irmão e fala assim: o diabo já sabe que você é rei, que você é sacerdote, que você é digno da promessa. Então, se você tem a promessa com você, não tem nada de anormal, de guerra. Estão entendendo isso? Ai, porque eu estou sendo perseguido.
Crente raso é crente que reclama de luta. Crente profundo é crente que glorifica. Porque quanto mais luta eu tenho, mais próximo da conquista eu estou. A unção veio. A unção trouxe a promessa. Tu vai ser rei. Mudou tudo. Agora, meu irmão, ei, agora a coisa vai pegar. Agora, Davi vai sair de uma vidinha tranquila para uma vida de tribulações, perseguições, guerras. Só que Davi poderia dizer: Deus, eu não mereço. Tu sabes que eu estou aqui servindo. Tu sabes que eu sou um servo obediente. Não. Davi se defendia como pode. Diga, Davi se defendia como podia. Davi se defendia cumprindo o propósito. Davi se defendia não quebrando a aliança com Deus. Davi se defendia sem negociar princípios, sem trapacear. Davi agora está lutando para se manter vivo até que a promessa se cumpra. Esse é o nosso problema de hoje. A gente não quer lutar para se permanecer vivo. Moisés teve que sacudir o povo porque eles não queriam descer daquele monte mais. Porque lá em cima é seguro. Tem gente que prefere se isolar do que enfrentar o problema. Tem gente que prefere se isolar do que encarar a situação. A unção trouxe a promessa de rei. Entenda uma coisa. Davi agora não tem mais moleza. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Davi é profundo. Davi sabe aonde ele quer chegar. Davi sabe o que ele quer conquistar. Ele sabe o que Deus revelou para ele, o que Deus deu para ele. Entenda uma coisa, queridos, o que Deus vai fazer. A conquista exige esforço. Diga, a conquista vai exigir esforço. Ah, mas Deus não prometeu? Deus prometeu que a muralha também ia cair, mas eles tiveram que se esforçar. A conquista exige esforço. Tem gente que está querendo conquistar sem fazer nada, dormindo no sofá, acordando todo dia, meio-dia, se entregando na depressão. Ei, acorda! Deus te chamou para reinar. Porque é fácil reclamar, é fácil se entregar, é fácil culpar o pai, é fácil culpar a mãe, é fácil culpar o fulano, Beltrano. Ei, para de culpar os outros. Começa a se esforçar, porque toda guerra que se levantar contra você é para te forjar para uma grande vitória. Eu não posso parar porque alguém está me perseguindo. Eu não posso parar porque alguém está me afligindo. Eu não posso parar porque alguém se colocou no meu caminho. Eu não posso parar porque alguém disse que eu não sou nada. Davi chega diante do Golias. O Golias olha para ele e zomba dele. Ele olha para o Golias e quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Se Davi fosse parar para ouvir o que as pessoas estavam falando de negativo, ele não vencia, ele não era rei. O próprio Saul falou: você é um moço, você é um menino, ele é gigante, ele é homem de guerra. Davi, ele se posiciona, porque Davi é profundo. Quem é profundo não desiste. Quem tem intimidade com Deus não para. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção em uma coisa, querido. O que Deus tem para realizar na tua vida não depende de ninguém, depende de você e a sua fé. É você se posicionar a partir de hoje. Está difícil? Tá. Está complicado? Tá. Eu já recebi 10 nãos. Mas eu não vou desistir, porque eu tenho convicção que quem me separou e me levantou para esse projeto se chama Senhor dos Exércitos.
Compreenda. Entenda. Quando Saul precisou de alguém para tocar a harpa, porque Saul estava atormentado de um espírito mau, a Bíblia diz em 1 Samuel 16, 18. Olha o que a Bíblia vai dizer a respeito de Davi. Um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, e é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor... Olha para o teu irmão e fala assim: você pode saber tocar bem, você pode ser um guerreiro, você pode ser uma pessoa que se expressa bem, mas se o Senhor não estiver com você, não vai adiantar de nada. Só que Davi cumpria todos os requisitos. O Senhor está com ele. O Senhor está com ele. O Senhor está com você. O Senhor está com você. É isso que você precisa compreender. Só que esse Saul que precisava do Davi, quis matar Davi. Diga, muitas vezes, até quem você ajuda vai querer te matar, te trair. Mas isso é necessário para te parar? Que o fulano, eu amava tanto ele, eu ajudei. Ei, você não pode parar, você não entendeu ainda? Deus não chamou você para parar e nem para descansar. Você ainda não conquistou o que tem que ser conquistado. Por que você quer parar? Esses tempos atrás eu atendi uma pessoa e ele diz assim para mim assim: eu não aguento mais, eu termino de vencer uma luta, aparece outra. Eu falei: então você está no caminho certo. Como assim? Porque se você está no caminho errado, não vai ter luta. Ninguém vai se levantar porque você não faz nada. Quando você começa a fazer alguma coisa, vai haver perseguição. Quem está entendendo? Abra a tua Bíblia comigo, eu quero te mostrar algo aqui profundo. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Eu quero te mostrar algo profundo na Bíblia. Se eu fosse você, eu marcava esse texto. Por isso não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Qual é a confiança que eu tenho? A minha confiança é Jesus. Eu confio na palavra. Eu não posso abandonar, versículo 36. A Bíblia diz assim para a amada igreja: portanto vocês precisam, fala bem alto essa frase, perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele... Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer receber primeiro, para depois cumprir. A gente quer receber primeiro. Primeiro, você vai ter que cumprir a vontade de quem? De Deus. Depois você vai receber o que Ele prometeu. Qual era a vontade de Deus? Que Davi recebesse a unção da promessa de rei. Mas a vontade de Deus não era que ele fosse rei instantaneamente, porque se fosse, Deus havia tirado Saul do trono. Diga, Davi é um rei que teve que lutar para permanecer, para ser coroado. Deus prometeu coisas grandes para vocês, mas vocês vão ter que se lutar para vocês conquistar o que Deus está falando. Há uma luta, querido, há um esforço. Deus está prometendo algo para nós, sim ou não? Mas eu preciso cumprir primeiro. Eu preciso cumprir a minha parte. Mas Deus está difícil. Para quem falou que era fácil. Quem falou que era fácil, eu quero te dizer uma coisa. Deus está difícil. Mas 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 Deus está difícil. Mas
Queridos, o evangelho da facilidade é mentiroso. Não acredita em quem prega para você que tudo é um mar de rosa, é mentira. Nós vamos passar por dificuldades em Jesus. Mas nós temos uma garantia. Qual é a garantia? Deus vai nos abençoar. Nós vamos receber as promessas de Deus. Quem lembra de José aqui, diga glória a Deus. Diga, José sonhou. Ele teve uma visão do futuro. Depois do sonho, ele foi lançado numa cova. Depois da cova, ele foi vendido como escravo. Depois de escravo, ele foi caluniado e foi parar numa prisão. Estão entendendo isso? E na prisão ele foi esquecido. Depois do sonho de José, a história vai dizer que levou quase 13 anos para José ser governador. Mas você vê nos passos de José, isso aqui, cumprindo primeiro a vontade de quem? De Deus. Em todas as etapas de luta que ele passou, ele fazia a vontade de Deus. O primeiro momento que José poderia se favorecer foi quando a mulher do seu senhor falou para ele se deitar com ela. E ele poderia se deitar e ele poderia usufruir alguma coisa de bom com isso. Sabe o que ele fez? Ai de mim, de pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Porque ele recuou, ele foi parar na prisão. Mas depois da prisão, a recompensa veio. E ele recebeu a bênção do sonho que ele teve. Então eu quero que você entenda que há muita coisa para se conquistar. Mas para conquistar vai ter que ter posicionamento. Para conquistar vai ter que lutar por santidade. Para conquistar vai ter que buscar fidelidade. Repita comigo, não vai ser fácil. Mais forte, não vai ser fácil. Diga, mas é possível. Fale mais alto, é possível. Diga, eu creio que é possível. Presta atenção em uma coisa. Hoje eu estava meditando em um salmo, a Bíblia diz que o choro pode durar mas a alegria vem logo, mas a noite vem também? Sim ou não? Vai ter choro a noite toda, a alegria vem pela manhã e logo a noite volta? E eu posso estar chorando de novo? A minha vida pode ser de choro e alegria. Não me importa, eu vou continuar. Eu posso estar chorando agora, mas eu tenho a certeza que se eu permanecer, o meu Senhor, o meu Redentor, vai cumprir a promessa. Então compreende essas coisas. O que Deus está falando com a amada igreja nessa noite, nós não podemos desistir. Há muitas coisas para ser conquistadas. Há muitos projetos para serem realizados. Mas eu tenho que continuar, querido. Eu não posso parar. Mas apóstolo, está difícil. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que perdeu o emprego esta semana, que está em busca de um trabalho e a porta não abre. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que a empresa está indo de mal a pior. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que o casamento está estagnado, está frio, e as pessoas estão paradas, não aguenta mais, não sabe mais o que fazer, não tem força para lutar. Eu estou dizendo para você que Deus me levantou como Moisés nessa noite, para animar você. Ele vai mover céus e terra, e Ele vai ajudar você. Você só não pode sair do propósito. Você só não pode sair daquilo que Ele falou para você. Você tem que acreditar de todo o teu coração. De todo o teu coração. Que o milagre está mais perto de você.
Quantos recebem essa palavra? Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Nós vamos falar de um homem chamado Paulo. Quem aqui já apanhou muito na vida? Quem aqui já foi muito traído? Quem aqui já foi traído pela própria família? Espera só um pouquinho aqui. Vamos falar de um homem chamado Paulo. 5 vezes recebido, olha só, dos judeus, 40 açoites, menos um, versículo de número 25. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia, como? Em alto, versículo 26, estive o quê? Continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus. Olha, vai começar a apertar. Perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre. Uau! Olha para o teu irmão e fala assim: tem falsos irmãos. Olha, eles estão por todos os lugares. Diga, os falsos vão tentar parar os verdadeiros. Ai, mas eu me machuquei, eu me magoei. Estou ferido. Sabe, apóstolo, eu pregava. Eu cultuava em uma igreja e eu pregava. E Deus me usava. Mas um dia, a pessoa que eu menos esperava me feriu. E a pessoa parou. Se eu fosse parar porque alguém me traiu, porque alguém me feriu, porque alguém me abandonou, não estaria mais aqui. Deus não tem um propósito? Um vencedor exige o quê? Resistência. O Paulo está dizendo aqui, ó, tentaram acabar comigo. Versículo 27. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem. Quem já ficou sem dormir aqui? Já ficou? Vamos lá. Passei fome. Quem já passou necessidade? Eu já. E sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Diga, para ser vencedor, exige resistência. Diga, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu preciso permanecer, verso 28. A Bíblia diz, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Ei, olha para cá. Olha para cá. Quem aqui sente essas pressões interior? Tem ou não tem? Hã? Tem dia que você não está para nada, você não quer conversar, você não quer comer. Tem dia que você está tão estressado, tem dia que você está triste. Tem dia que parece que está tudo conspirando contra você. É nesse dia que você se levanta e fala, eu sou mais do que vencedor. Para você vencer, você precisa ter resiliência para avançar. Ai, porque eu estou magoado, não vou para a igreja. Estou magoado, não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Ei, tudo para a gente é isso. A gente quer punir alguma coisa. A gente não para pensar que as perseguições estão apontando o caminho, que nós estamos no caminho certo. Não há vitória sem lutas. Não há terra prometida sem permanência, sem resiliência. Você precisa ser forte, você precisa estar posicionado, diga amém. Olha o que ele está dizendo aqui. Presta atenção. Pressão interior. Preocupando-me com todas as. Diga, esse homem, lá no final da sua vida, ele diz, combati o bom combate. Terminei a carreira. Esse homem diz que morrer em Cristo era o quê? Lucro.
Não é? Ei, eu quero ser Moisés na sua vida hoje. Eu quero te levantar desse lugar que você está talvez paralisado, ó. Há muito tempo. Deus está levantando para ativar você, eu não sei o que é, mas pode ser ministério, pode ser dom, pode ser nas finanças, pode ser o casamento. Deus está me levantando para te ativar hoje. Há muitas coisas para se conquistar, meu irmão. Tiraram algo de você? Não se preocupe. Deus tem mais para te dar. Se levantaram com calúnias contra você e defamação, não se preocupe. Jesus também passou por isso. Jesus foi chamado de demônio. Porque quando se fala, ele expulsa demônio por demônio, está dizendo que ele é um demônio. Ei, Deus tem um novo tempo para você nesse mês de março. Hoje é o primeiro culto de março. Deus tem um novo tempo para você nesse mês de março. Se prepara, porque nesse mês Deus vai te mostrar o sentido de tudo que você está passando. Esse mês vai haver um avanço na sua vida em todas as áreas. E eu estou falando para você aqui, é Bíblia. Eu não estou falando nada de mim. Eu estou pregando para você Bíblia. Não estou contando história aqui. Esse mês de março Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Levanta a mão direita aos céus, a mão aberta. A mão aberta. Deus está colocando uma chave na tua mão que vai abrir todas as portas. Segura essa chave na tua mão. Você tem fé? Segura essa chave na tua mão, feche seus olhos. E comece agora a chegar diante das portas que você quer abrir. Dos negócios, dos contratos. Comece agora a imaginar a porta. Você está com a chave na mão. Não tem porta que vai ficar fechada, porque Deus está te dando uma chave mestre. Aquele que tem para vender vai vender, aquele que tem para comprar vai comprar, aquele que tem para receber vai receber, aquele que tem para avançar vai avançar. Contratos, negócios, família, casamento, filhos. Pai, em nome de Jesus, o teu povo está crendo na tua palavra e não na minha. O teu povo está crendo na palavra que está sendo ensinada para eles hoje.